Boa noite! Como é que estão os meus amigos? Tudo bem? Hoje, agora é 21 horas, 9 horas da noite. Durante o dia hoje, não pude trazer nenhum recado para os meus amigos, as minhas amigas. Mas uma coisa é certa, graças a Deus, estamos bem. Hoje choveu aqui em Xangri-Lá e este momento agora eu estou aqui em Osório, tá? O dia está quentinho, de tarde já fez dia bom. Então hoje eu queria conversar um pouco com os meus amigos, tá? Eu sou uma pessoa que creio muito em Deus Criador de todas as coisas e em Jesus Cristo, seu Filho, o qual veio na terra em forma de homem, mostrando a imagem de Deus Pai Todo-Poderoso para nós e nos ensinando como proceder, como agir, se nós queremos vida e vida em abundância. Então, vamos assim, como é que a pessoa que crê fielmente em Deus, ela recebe o dom da fé no seu coração. E a fé é aquilo que a gente crê naquilo que não se vê, mas que nós sabemos que existe por fé, certo? Os profetas, alguns profetas, com 12 apóstolos, eles tiveram o privilégio de conhecer a Jesus na carne, na matéria. Mas nós, pela palavra, conhecemos a Jesus em espírito e em verdade. Não é mesmo? Então, vamos ver. Eu leio muito a Bíblia. Eu gosto da Bíblia, eu não prego religião, não. Cada um tem a sua placa e eu vou dizer que respeito a todas, mas eu não tenho placa. A minha placa é Deus Jeová, Criador de todas as coisas, e o seu Filho amado, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, lendo no Velho Testamento, em 1 Reis, a gente depara com um profeta. Naquela época, Jesus não tinha vindo ainda, então Deus se comunicava com os profetas e os profetas traziam o recado aos reis escolhidos, certo? Então, o rei Acabe tornou-se rei de Israel, mas o Acabe cometeu uma coisa que se tornou repugnante aos olhos do Senhor, porque ele casou com uma estrangeira, a qual obedecia a outros deuses. Ela obedecia a Baal, o Baal, certo? E o Baal, os Balins, o que eles fizeram quando aí ela entrou, ficou a rainha, no caso, porque ela casou com o rei, e aí ela acabou com os profetas de Israel. E aí trouxe os profetas de Baal. Mas o Elias recebeu a palavra de Deus e ele disse diante de Acabe: não vai chover em Israel. Vai ter seca, nem orvalho vai ter. E sucedeu que sim. E quando ele soprou isto, a palavra de Deus disse: retira-te e vai para o monte, tá? E fica por lá escondido. E fica perto de uma torrente. Uma torrente é água, certo? Para ele beber. E eu vou te alimentar com os corvos. Olha só, quando Deus quer uma coisa, como é que acontece? Então os corvos iam e buscavam carne em alguém que trabalhava com carne lá, os corvinhos lá pegavam a carne
e levavam para Elias, e o Elias era alimentado pelos corvos. Um tempo ele ficou lá, se alimentando, tomando e justamente meditando naquilo que o Senhor Deus passava para ele. Mas ele quis voltar. E ele passou por um local aonde morava uma viúva, ela e o seu filho. E ela estava na beira da estrada colhendo alguma das plantações dela, pouquinhas. E ele pediu água para ela. O Elias pediu água. E ela disse para ele: os meus azeites nas minhas botijas estão quase seca. Eu só tenho uma efa de farinha para fazer um pão para me alimentar hoje, eu e o meu filho. E Elias, o que ele disse? Então faz o teu pão com a efa de farinha, com teu pouco azeite, e na tua botija não vai faltar azeite e nem farinha. E ela fez o bolo e trouxe a parte para ele, ela comeu a outra parte e outra parte o filho. Mas o filho adoeceu e faleceu. Aí ela chegou: meu filho está morto. Aí Elias diz: deixa eu pegar o teu filho e levar para ela lá de cima. E aí o Elias orou para Deus, pedindo que devolvesse a alma no corpo daquele moço. E assim ele fez, orou com aquela fé tremenda, e a alma voltou para o corpo do filho da viúva. Este é um quesito de Elias, o profeta. Daí o Elias voltou para o rei Acabe. Ele foi no rei Acabe e falou para o rei Acabe: vai chover, Deus vai fazer chover, e Israel vai ter terra molhada. E assim se fez, choveu. E aí o Elias pediu para Acabe: chama os profetas de Baal, em número de 400 profetas de Baal, e eu quero ver até onde chega o poder do Deus Baal. E o meu Deus vivo, Deus, o Senhor de Israel, eu vou fazer um altar e eles também façam um altar. Então os Baalins fizeram um altar, botaram lenha, pegaram um cordeiro, cortaram em pedaços, botaram lá, e o Elias fez a mesma coisa, um altar com madeira, e ficou esperando. Aí aqueles 400 ficaram em oração a Baal. Pela manhã, passando do meio-dia, e o Deus deles não devorou a oferta queimada. Então Elias diz: bem, agora eu vou fazer a oferta para o meu Deus. E aí o que ele fez? Deixou em pedaços a carne dos cordeiros em cima daquela lenha, pegou um tanto de água, jogou por cima da carne, e aí orou ao Senhor e dizendo que oferecia aquilo. Um momento que ele orou, veio tipo de um relâmpago e uma lingueta de fogo e devorou tudo aquilo que estava lá. E aí eles ficaram atemorizados, que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é o Deus Yahvé, Deus, traduzindo, Jeová, Deus dos exércitos, aleluia, Deus dos exércitos. Veja bem o poder do nosso Deus. Vamos trazer isso para os dias de hoje? Se nós, segundo
Jesus, ele nos colocou, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, nós somos capazes de olhar para um monte e dizer: monte, sai desse lugar e vai para outro. O poder da fé. Sabe o que nos dias de hoje a gente lê em repórter? Eu li numa reportagem um cardiologista falando que no hospital que ele atende os pacientes, aqueles cristãos que têm fé verdadeira, o tratamento, o medicamento que eles tomam, parece que faz mais efeito, mais rápidos do que aqueles que não são cristãos. Isso está na realidade. Por isso é que quando nós pegamos o livro Bíblia e lemos, nós não temos ler que isso é uma história. Tem gente que ensina que é o Deus do ontem. Não. O Deus, ele passa de geração em geração. O nosso Deus é ontem, é hoje e é amanhã. Ele é Deus de geração em geração. Por isso diz, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Veja bem, a geração de Abraão, de Isaque e Jacó, e assim por diante. E ele vem até nós aqui em nossos dias. Entenderam? Então hoje, meus amigos, eu quero desejar para vocês uma boa noite. Quando nós vamos para o nosso quarto, pedimos para o Senhor abençoar o nosso quarto, o nosso leito de dormir, e que Ele coloque o anjo guardião cuidando as portas de entrada da nossa casa, livrando-nos de todo mal, de todo perigo, e que nos dê um sono profundo para descanso do nosso corpo físico. E é assim que eu me despeço hoje, dizendo uma boa noite para os meus amigos, as minhas amigas, e aquele que estiver ouvindo. E então eu peço que curtam e compartilhem esta live. Quem sabe quantos gostariam de ouvir o que eu estou dizendo agora. Uma boa noite para todos e um beijo no coração. Que Deus os abençoe e abençoe a mim também. Obrigado. Tchau, tchau.